lá no ICL. Vou trazer para vocês aqui, lá no N1. Vamos lá. O Sicário comandava essas duas equipes. O pai do Daniel Vorcaro financiava e o Sicário, o Luiz Felipe, era quem efetivamente coordenava esses times em nome do Daniel Vorcaro. Isso que você falou, Juliana, é muito importante porque é preciso deixar claro que a relação entre os dois não é um raio em céu azul. O Flávio Bolsonaro se relaciona com bandidos e criminosos há muito tempo. É parte da constituição da história do Flávio Bolsonaro enquanto figura pública. Porque a justificativa, ela pode funcionar com qualquer um, é verdade. Um exemplo é aqui no ICL. Aqui no ICL a gente tira fotos na rua ocasionalmente. A gente encontra fãs do ICL, gente que gosta do ICL, a gente não pergunta quem é a pessoa, a gente tira a foto e a foto depois é publicada em algum lugar. A gente não sabe quem são as pessoas que a gente tira foto todos os dias. Com uma figura pública como o Flávio, isso deve acontecer com maior frequência, é óbvio. O problema é quando essa foto faz parte de um contexto. É, curiosamente, um desconhecido que era o capanga do amigo dele. O capanga que provavelmente já deve ter sido visto junto com o Daniel Vorcaro, né, Ju? Então, assim, nesse caso, é o histórico de tirar foto com o bandido, porque tem proximidade com o bandido, com o miliciano, com toda sorte de criminoso, e depois tirar foto com um bandido especificamente, que é o capanga do amigo dele, que financia com milhões de reais o filme do papai dele. Difícil de engolir, né, Ju? Sim, e eu quero acrescentar um detalhe. Sou eu? Tô ouvindo Juliana, sim. Então sou eu. Vai lá, Ju. Eu tô também. E tem mais um detalhe, Will, que nesse raciocínio que você traz, porque realmente não é como se fosse possível uma pessoa que de fato anda por aí, e assim, né, a gente muito longe de ser famosa, mas as pessoas gostam da gente, às vezes você tira foto com pessoas que você não conhece, 6 da manhã, 7 da manhã, no aeroporto, no supermercado, acontece mesmo. Mas, como você falou, tem um contexto. Uma coisa que me chamou a atenção sobre a questão da data, dessa foto ser de 2022, é que tem doação, né, para a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro em 2022, por meio do cunhado do Vorcaro, né, o Fabiano Zettel. Eu estava tentando puxar aqui o valor, se alguém puder me ajudar, que eu de cabeça está difícil para mim. 3 milhões da campanha, que é muita coisa, né, para lembrar de cabeça, mas 3 milhões de doação. Então, eu ouvi essa história ontem e ao apurar, correr atrás desses detalhes todos, fiquei perguntando, né, mas será que a relação do Flávio com o Sicário, ela antecede, inclusive, o relacionamento com o Daniel Vorcaro? Mas aí eu acho realmente que não, porque tem essa doação eleitoral. Esse dinheiro não é do Sicário, né? Esse dinheiro é desse conjunto de influência de poder do Daniel Vorcaro, que é o cunhado do Daniel Vorcaro. E aí é que a gente não pode esperar a transparência do senador Flávio Bolsonaro, mas ele tinha obrigação de explicar tudo isso tintim por tintim. Como é que foi? Quem foi pedir o dinheiro? Como é que se deu essa negociação para a doação da campanha eleitoral em 2022? E essa história dessa foto. Ouvi também que seria um churrasco ali. Então, provavelmente teriam outras pessoas que estavam ali nesse momento. Não sei se a partir de agora vai começar a aparecer, porque aos poucos a repercussão da própria matéria, eu fui já procurada com mais informações, acho que teremos mais dados nas próximas semanas, mas tudo isso vai ser conferido com calma, com tempo. Agora, ele tinha obrigação de explicar, assim como ele escondeu a relação dele com o Daniel Vorcaro, e até que ele tinha ido visitar o Daniel Vorcaro em São Paulo logo depois da prisão, me parece que ele também está escondendo muito o contexto desse dia, dessa foto com o Sicário. Ju, a gente está vendo a foto, ela tem pouca informação, mas ela não é desprovida de informação, né? A gente vê que ele não está no meio da rua. Primeira coisa, você já soube que ele estava num hotel no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Então é óbvio que não é uma foto que ele tirou com uma pessoa que passou e pediu para tirar uma foto. Essa versão dele já foi por água abaixo.
E o fato do Valdemar Costa Neto Obrigado, dizer Laigon! que já conhecia Laigon, essa foto há cerca de um Laigon. mês é mais um sinal de que não é uma foto qualquer, com qualquer pessoa que passou e que ele não conhecesse. É uma foto que já era motivo de preocupação para as pessoas mais influentes, mais próximas da campanha do Flávio Bolsonaro, que já estavam preocupadas com a repercussão que poderia haver se essa foto viesse a público. E agora, pelo que você está dizendo, e a gente está doido para saber, vem mais coisa por aí, né, Juliana? Tinham várias pessoas, Elu, que já sabiam dessa foto, tá? Eu acho que é até importante dizer até isso sobre o bastidor do jornalismo. Às vezes, essas coisas chegam para a gente não presta atenção o suficiente, a gente não corre atrás. Então, assim, eu mesma soube que outros jornalistas tinham recebido, tinham visto alguns, até estavam tentando fazer alguns esforços nesse sentido, mas ninguém tinha conseguido juntar as peças todas, né? Não tinham conseguido concluir que a foto era real, principalmente. Acho que essa é a principal questão. E aí, para mim, além do que eu consegui apurar em ON para publicar, o que eu soube de bastidor, inclusive essa informação de que o Valdemar, ele próprio, tinha visto essa foto há cerca de um mês, eu recebi essa informação de uma pessoa da minha confiança, uma fonte da minha confiança ali dentro do PL. Porque é isso também, você conversa com as pessoas. Jornalismo se faz conversando com todo mundo, ouvindo todo mundo. Isso não significa naturalizar as versões das pessoas, mas ouvindo elas. Isso também me deu mais segurança para saber que eles já estavam se preparando com isso. Que, inclusive, internamente, eles próprios tinham passado por um processo de checagem para saber se aquilo era real, se era falso. E eles próprios tinham, na própria checagem que eles tinham feito da imagem, eles sabiam que ela não era uma montagem. E aí o próprio Flávio, agora como o Valdemar tornou público, disse a ele que era uma foto lá de trás. Lá de trás, 4 anos atrás. O Flávio não questiona se a foto é verdadeira ou falsa, ele questiona o fato dele conhecer ou não aquela pessoa, ao contrário do que fizeram o irmão dele, o Paulo Figueiredo e outras pessoas que, é até bom a gente mencionar, partiram para um ataque à sua credibilidade, a credibilidade do ICL. Mas eu queria dizer uma coisa, Juliana, nem para fazer ataque eles servem, porque eles tentaram usar um nome grosseiro para desqualificar a sua pessoa, que é um nome que no Rio de Janeiro significa o contrário, significa uma pessoa muito boa de trabalho. Então, eles são imbecis até esse ponto, e os ataques deles a gente não deve nem levar em consideração, porque não vale nada. Pois é. E olha, em nota, o Flávio Bolsonaro disse que é uma figura pública extremamente popular e que não conhece o sicário. Depois ele gravou esse vídeo que a gente vai ver agora. Opa, vamos ver. Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque, graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né? Diferente do Lula, que quando recebe dentro do Palácio do Planalto a Deolane, que é acusada de lavar dinheiro para o PCC, ainda chama ele de papai, é bem diferente. Então, gente, tranquilo, bola para frente, eu sei que a gente está incomodando e que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT esse ano. Vem comigo, abraço para todo mundo, fique com Deus. Juliana, aquela estratégia de sempre, né? E o Lula, hein? E o Lula, hein? E o PTzinho? Essa e realmente a questão da agressão a gente, né, como jornalista. Assim, eu não perco uma noite de sono pelas coisas que essas pessoas escrevem na internet. Às vezes me incomoda um pouco com a minha família, essa situação, porque para mim é uma situação, mas para minha família ver essa agressão é outra coisa, né? Para eles, especialmente para o meu pai, às vezes é difícil. Mas, assim, o trabalho, ele continua, né? A gente não deixa de fazer achando que eles vão fazer qualquer coisa. O que eu notei é uma baixaria misógina também, né? A partir da questão
de ficar fazendo esse trocadilho com o meu sobrenome, aí começa a robozada, com uma porção de ataque misógino e agressivo. E aí, como eu mesma já fui alvo de uma campanha de, aí sim, montagem grosseira, entendeu? Aí você se preocupa com, na verdade, as outras coisas que essas pessoas podem fazer. Mas, independente disso, também aproveito esse espaço aqui para agradecer o tanto de pessoas que me mandou mensagem, inclusive com essa preocupação, enquanto eu estava só preocupada em fazer a matéria. Aproveitar esse espaço aqui para agradecer muitas pessoas queridas, até o escritório de advocacia que atua na minha defesa em vários casos, o Lucas Mourão e o André Mateus, já atentos ali, fazendo esse tipo de monitoramento. Fica aqui um pouco o recado, né? Vocês estão sendo vistos e observados cometendo crimes na internet. Mas, voltando ao Flávio, eu acho que essa história da foto está começando, porque como a Elo analisou agora há pouco, é um contexto que começa pela reportagem brilhante do time do Intercept, liderada ali pelo Paulo Motorim, e começa a desenvolver, né, esse novelo, dessa história do escândalo mais recente da vida do Flávio Bolsonaro, que não é o primeiro, com certeza não será o último, mas desse filme, que tem esse pedido pelos tais 134 milhões, que chegaram 61, mas que veio eles, ao serem flagrados com essa história toda, e o Flávio flagrado com a mentira de que não conhecia o Daniel, inclusive mentindo até para dentro do PL sobre isso, disse que iria prestar contas, né, do tal do filme. Essas contas do tal do filme nunca chegaram. Por que será que nunca chegaram? O que eu ouvi também nos últimos dias é que em breve teremos novidades sobre essa investigação, né, sobre o avanço das investigações nessa área. Mas, enfim, aqui fica só leve spoiler de que tem material para vir à tona do desenvolvimento dessas relações, talvez do dinheiro, mas quando a gente tiver a história completa, a gente traz aqui. Agora, que essa proximidade do Flávio com o Daniel se estende ao sicário, era até do interesse do próprio Flávio Bolsonaro que ele viesse e explicasse direitinho o que aconteceu nessa foto, que foi só uma foto que ele tirou, até para a gente não ficar, né, achando que realmente tenha mais. Se ele se recusa a explicar concretamente esse episódio, que eu duvido que ele não lembre, impossível, que essa é um pouco a história interna também da versão dele, de que ele não lembra do dia dessa foto, não reconhece, não sabe, tira foto com muita gente. Mas essa figura tão próxima do Daniel, nesse contexto em que eles pegavam tantos milhões, acredita quem quer que o Flávio não lembra desse episódio, desse dia, dessa foto. E aí, ele só está gerando mais um problema na pilha que ele já tem para o começo da campanha eleitoral. E, obviamente, que a gente vai ter que observar com lupa nas próximas semanas o momento da convenção para a escolha do candidato. Porque sim, o Flávio enfrenta muitos inimigos internos, inclusive dentro do próprio PL, que ainda estão tentando ali, de algum jeito, ponderar se mantém o Flávio ou não. O problema é que não dá para fazer isso sem combinar com Jair Bolsonaro. Se não tiver aval de Jair Bolsonaro pela desistência do Flávio, isso não vai acontecer. Eu não consigo nem imaginar, na verdade, a possibilidade de que o Bolsonaro tope trocar o candidato, independente do que vier à tona. Ele está muito acostumado a disputar a eleição, independente do crime que é revelado, do escândalo que vem à tona. Então, eu acho que eles vão com o Flávio até o fim. Mas eu já mencionei aqui algumas vezes, nos últimos meses, vamos entrar no modo desespero dessas pessoas, daqui a pouco já, quando a coisa começar a ficar muito clara sobre as limitações e as dificuldades da campanha do Flávio e da possibilidade da derrota. E aí é que a gente vai ver a ladeira abaixo. Eu espero, assim, eu não tenho obrigação de dizer aqui à nossa audiência isso, eu espero o pior daqui para frente, né, deles, na tentativa de vencer a eleição. Então, é importante que todo mundo esteja muito atento ao que vem adiante, porque vai vir muita baixaria. Eu sinceramente espero
o pior do pior, a campanha mais suja da história do Brasil. Olha, Ju, eu não podia concordar mais com você, porque se a gente pegar a história como baliza, né, a história dessas pessoas na política, não precisa ir muito longe, basta voltar no 8 de janeiro, basta voltar no fim da eleição passada, para a gente ver do que eles são capazes na tentativa de se manter no poder. E eu acho que é o desespero que a gente vai ver, você tem toda a razão, eles vão tentar todo tipo de arma suja, de invenção, o uso das mídias sociais exacerbado, com apoio das big techs, que vão entrar firme para tentar garantir uma vitória da extrema-direita no Brasil. Então, vai vir muita coisa feia por aí. Agora, a campanha nem começou. Nem começou. E eles já estão se desestruturando dessa maneira. Então, vai ser interessante de ver, vai ser preciso muito cuidado também para analisar as coisas exatamente da maneira que você sempre faz, cada informação muito bem checada, muito bem dissecada, para a gente saber exatamente o que a gente está falando, mas que vai vir muita coisa feia por aí, eu não tenho a menor dúvida, o modo de desespero já chegou na campanha do Flávio. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!